Os Inocentes, um grande grupo de malfeitores que deu muito trabalho para Kit Carson durante sua juventude. Anos depois, Kit Carson se vê às voltas com esses bandidos e tem que salvar a vida de uma jovem garota. Vamos acompanhar Tex, Kit Wheeler e Kit Carson numa aventura incrível. Biblioteca Tex, o passado de Carson. Publicação da editora Panini. Bem-vindos, este é o Resenha 260. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre Tex Wheeler e, na verdade, uma história um pouco mais direcionada para Kit Carson, o passado de Carson, publicado aqui na Biblioteca Tex da editora Panini, uma coleção muito bacana, bem acabadinha, impressão em papel couché, toda colorida, e eu acho que a Panini vem fazendo um bom trabalho nessa coleção aqui, e essa história é incrível. É fato que as bibliotecas Tex só trazem histórias que já foram publicadas anteriormente no Brasil, mas com uma roupagem diferente, colorida e num acabamento de luxo. Olha só que bacana. E essa história aqui, pessoal, é muito bacana. Eu confesso que eu comecei a leitura achando que a gente teria só a história do Kit Carson lá no passado, jovem. Mas não, tá bom? Nós temos ali boa parte da história com o Kit Carson jovem e a partir de um determinado momento a conclusão da história e o grande finale da história, né, a parte mais emocionante está no presente dos personagens, e eu achei a história muito bacana. Mas já vou alertar, eu peguei um pequeno errinho, talvez do ilustrador, mas que passou batido por todo mundo. Nunca vi ninguém comentando sobre isso, mas também talvez seja a implicância da minha parte. Eu vou comentar sobre isso a hora que a gente der aquela olhada bem de pertinho na edição, tá bom? Mas antes disso, eu preciso agradecer muito a uma galera aí, ó, que vem me ajudando via Pix. Eu deixo a minha chave Pix na tela, também na descrição do vídeo, porque eu estou pedindo essa colaboração para a gente poder pagar o StreamYard e termos lives espetaculares, lives muito mais bacana, e o que é importante na verdade pra gente, mais lives, né? Todo mundo vivia me pedindo, Cássio, você tem que fazer mais lives, e eu já fazia 2 lives por semana, que era o meu limite que o StreamYard me permitia. Com o StreamYard pago, a gente pode fazer muito mais lives, infinitas lives, não há limite de lives pra gente fazer. E eu venho fazendo então 3 lives semanais, e nessa semana, começando hoje, a gente já vai ter 4 lives. Olha só, hoje tem live especial às 8 da noite. Então, essa galera que está aí na tela, que me ajudou agora durante o mês de julho a conseguir o valor para poder pagar o StreamYard do mês de agosto. Muito obrigado aí a todos vocês, muito obrigado a galera que me ajudou nos meses anteriores. Na verdade, o meu agradecimento é a todos vocês, em especial para essa turma aí que eu mostrei na tela para vocês, tá bom?
já fechamos o valor do StreamYard de agosto e já temos uma gordurinha, um caixinha para podermos pagar o StreamYard do outro mês. Se você quiser me ajudar já a garantir o StreamYard daqui 2 meses, olha, eu vou ficar muito grato, tá bom? E outra forma que você tem de me ajudar é através dos meus links da Amazon. Eu deixo o link aqui na descrição, tem o link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá, vamos conversar então sobre o passado de Carson. Galera, que história boa! Mais uma grande aventura de Tex. Eu reputo essa aqui, eu não tinha lido ela anteriormente. Já saiu aí pelo menos 2 vezes no Brasil anteriormente, se eu não me engano saiu numa Tex Ouro também, mas eu não tinha lido ainda, li pela primeira vez e olha, reputa uma das grandes histórias de Tex, porque a gente tem bastante reviravolta, a gente tem bastante coisa acontecendo que deixa ali o leitor naquela sensação de surpresa, né? Nós temos aqui personagens ali do núcleo de Tex feridos e não apenas um. Então assim, é uma história muito bacana, uma história que eu particularmente já vou colocar aqui entre as minhas top 10 do Tex, porque eu adorei, pessoal, adorei. A história, basicamente, nós temos aqui 2 momentos na história, né? Um momento inicial da história, nós temos o Tex com o Kit conversando, indo atrás de uma situação aí, de uma mina de ouro, enfim e tal, e eles vão conversando e o Tex vai contando para o Kit uma história do passado do Kit Carson, onde ele se envolveu ali com uma garota, inclusive tem ali uma questão, pô, mas eles chegaram a namorar ou não sei o que e tal, e fica contando isso, e essa história que eles estão contando envolve o Kit Carson com um grupo de malfeitores, um grupo grande de malfeitores, muitos homens, que tem, eles se autoproclamam inocentes, e eles têm ali uma questão peculiar, que todos usam um lenço vermelho para identificação e tal, e essa história se passa numa cidade que é uma cidade de malfeitores, vamos dizer assim, aonde inclusive o xerife não é flor que se cheire, mas esse xerife que não é flor que se cheire eu não vou dizer amigo, mas assim, é colega do Kit Carson, e eles têm muito respeito um para o outro e tal. O Kit já salvou o xerife em situação difícil, vice-versa. Então nós temos todo esse enredo do passado do Kit Carson, e agora vem à tona tudo isso, porque anos depois, esses bandidos que lá no passado deram trabalho e tal, eles conseguiram roubar uma mina de ouro, esconderam esse ouro dentro de uma outra mina e tal, não sei o que, ali nos arredores da cidade, e tudo isso com o envolvimento do xerife. Só que os bandidos fugiram, eles se separaram e combinaram de que alguns anos depois eles retornariam para buscar aquilo que lhes pertencia, né? E dito e feito, eles voltam então para se encontrarem a fim de pegarem ali o ouro. O que eles não esperavam é que o xerife lá atrás, que não era muito boa praça, acaba se apoderando desse ouro e contrata ali uns caras, já está ali buscando aquele ouro que estava perdido, enfim. E a cidade
que tinha ali na região acabou. Se tornou uma cidade fantasma inabitada. E como eu tinha comentado com vocês, tinha ali uma questão do Kit Carson com uma jovem que trabalhava ali no salão e tal, que não tinha ficado muito bem resolvida. E atualmente, para a realidade dos personagens, essa jovem estava morando ali próximo àquela mina e tal, e ela tem uma filha, e essa filha se torna refém do bando dos inocentes que agora estão atrás do ouro. E é a partir daí que a história volta a se passar apenas no período atual e aonde Kit Carson está envolvido com isso. Ele quer recuperar ali, né, libertar a moça que é filha da amiga dele, e Tex e Kit Wheeler também estão ali envolvidos. É uma história espetacular e tem assim, ó, um dos duelos finais de HQ, nas últimas páginas ali, nas últimas 15 páginas mais ou menos, um duelo incrível, um duelo excelente. Nós temos 4 caras contra vários bandidos que estão dentro da cidade fantasma com a mocinha refém. É muito bacana, uma história eletrizante, uma história sensacional, onde a gente tem ali intriga, o Tex acaba se infiltrando no meio dos bandidos em determinado momento. Olha que bacana, eu fiquei simplesmente assim, ó, boquiaberto com essa HQ aqui. Eu adorei mesmo, que HQ bacana. Eu diria que dentre essas histórias da Biblioteca Tex que eu li até agora, não foram muitas, eu li 3 Biblioteca Tex apenas. Das 3 que eu li, essa aqui é a melhor, é muito boa, fica aqui a minha recomendação. Vamos fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo da câmera agora, para a gente dar aquela olhada bem de pertinho nessa edição aqui, e daí eu vou comentar com vocês a pequena falha que eu acho que eu peguei, pelo menos na minha concepção. É um erro, talvez tenha gente aí que vá dizer, não, mas ele teve tempo para fazer tal coisa. Na minha opinião, é uma falha, e uma falha que, assim, no meu caso, ficou me perseguindo na cabeça até o final da história. Eu falei, cara, não é possível que isso aconteceu. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês. E ó, garanto, em nenhum momento isso atrapalhou o prazer da leitura, porque a história é muito boa. Se segura aí, porque eu vou virar a página para a gente degustar essa edição juntos. Vamos lá, tá aqui, ó, Biblioteca Tex da editora Panini, o passado de Carson. Olha só que edição bacana, do Bozelli, né? Texto do Bozelli, arte do Marcello. Olha, a capa é muito bonita, né, pessoal? Capa muito bacana, olha só. A lombada, né? Lombada tradicional aí da Biblioteca Tex. Última capa, olha só. E aqui, ó, vamos dar... Ó, esse quadro é sensacional do Kit Carson. Olha lá, o cara ali fala, ó, chegamos, e ele... Tucson é mesmo uma bela cidade. Ei, Kit Carson, esse aí é fera. Vamos dar uma lida aqui, ó, na sinopse, ó. Em Tucson, Arizona, Kit Carson encontra um recorte de jornal com o anúncio do enterro de um tal Ray Clemons, em Bannock, Montana. Quando Tex e seu filho Kit chegam à cidade alguns dias depois, descobrem que o velho parceiro partiu sem esperá-los. Durante a viagem ao Montana, Tex conta a Kit uma aventura vivida por Carson 25 anos antes, quando Ray Clemons era xerife em Bannock, e na região espalhava terror o bando dos inocentes. Agora, os sobreviventes do bando se reúnem e voltam à cidade abandonada de Bannock. Eles querem se vingar do ex-chefe xerife que muitos anos antes traiu o grupo e abandonou seus membros aos vigilantes. Cara,
Que história bacana, história cheia de reviravoltas, pessoal. É muito bacana, muito boa mesmo. Então, edição capa dura, né? Olha só que guarda linda, né? Uma cena aí de Velho Oeste muito bacana. Aqui é a cidade, né, de Bannock, já uma cidade fantasma. Edição toda em papel couché. Então nós temos aqui, ó, texto Mauro Bozelli, desenhos Carlo Raffaele Marcello, arte da capa Cláudio Villa e cores GFB Comics. Aqui expediente da edição, um paratexto, né? Cinema musical em quadrinhos. Ah, aqui, ó, a história foi publicada anteriormente na Tex Ouro, número 45, ó. Ah, bacana, bacana. E aqui, olha só que bacana o Kit Carson novinho. Cara, que legal a história. E aqui a gente começa então efetivamente, né, a HQ, o passado de Carson. Olha só, arte muito boa, adorei a arte do Marcello, achei bem legal. E aqui nós temos então o bando dos inocentes, né, se encontrando, e a gente vai perceber, ó, que todos eles usam um lenço vermelho, à exceção aqui do que hoje é o chefão do grupo, né, que usa esse lenço nessa outra cor aqui, meio verde, meio diferente. Olha só, que bacana. E aliás, assim, esse lenço vermelho é uma forma de reconhecimento deles, tá bom? Pelo que é passado aqui na história, é isso. E aqui então nós temos o velho Kit Carson indo ali atrás, a princípio, né, para o enterro ali do antigo xerife. Olha só que bacana. Cara, muito legal essa HQ. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente voltar para a parte em que o Kit é jovem, né? Aqui o Tex chega na cidade e aí ele vai começar a contar então essa história, o passado aí do Kit Carson. Olha só que bacana, tá vendo? Todos eles com um lenço vermelho ali. E aí a história nessa primeira parte vai intercalando, né? Momentos do passado e momentos do presente, até nós termos ali, a partir de um determinado ponto da história, só a fase, o período de tempo atual para os personagens, né? Que é assim, como eu já comentei com vocês aí, é um duelo final assim, ó, arrebatador. Aqui é o jovem Kit, tá vendo? Aqui é o jovem Kit ali resolvendo as paradas dele lá no passado, as encrencas com a galera dos inocentes, né? Aqui o xerife, ó. Muito bacana. E aí, nós temos ali na frente, em determinado momento lá na frente, o Tex e o Kit Wheeler, eles têm que se infiltrar no bando. E eles descobrem que nem todos os membros do bando se conheciam assim, pessoalmente e tal. Tinha alguns membros que nem eram vistos, porque atuavam fora do bando e tal. E a forma que eles tinham de se reconhecer era o lenço vermelho. E aí o Tex, então, ele pega ali um desses bandidos aí, junto com o Kit, e ele se passa por esse cara. E aí o que ele faz? Ele pega o lenço vermelho do cara, enrola no pescoço e vai lá se infiltrar. Mas mesmo assim, não é fácil enganar ali o bando. Nenhum deles conhecia fisicamente esse bandido aí, né? Mas eles não caem nessa muito, não. Eles ficam ali, deixam o Tex ficar ali, só que eles tiram as armas dele e vão sentindo, vão experimentando qual é que é a do cara, ver se é ele mesmo, né? Tá vendo? Ó, o chefão aqui já até planejando, ó, a primeira oportunidade, vamos apagar esse cara aí. Mas, enfim, a história vai passando, o Tex tá ali, não sei o que, senta na mesa para jogar ali com outros dois bandidos, e eles estão jogando. Nesse interim,
o Kit Wheeler está tentando encontrar nesse momento aqui a moça que está sequestrada, enfim. Então nós passamos aqui, ó, todo esse momento aqui do Kit Wheeler tentando localizar a moça. Quando voltamos para a mesa, o Tex já está sem o lenço vermelho e ninguém comenta nada. Eles não passam a questionar isso depois, ninguém no bando passa a questionar isso, fazer o questionamento direto para ele, e nem entre eles. Pô, o cara tirou o lenço vermelho ali. Eu achei que foi uma falha de continuidade mesmo do artista, né? Não acredito que o Tex tenha parado o jogo para tirar o casaco e o lenço. O casaco talvez até fizesse algum sentido, né? Ele tirar, ficou calor ali, enfim. Agora, o lenço, que era a única ferramenta que ele tinha de disfarce, ele tirar, para mim, não faz muito sentido, tá bom? Eu fiquei achei meio estranho isso e achei que foi uma pequena falha. Mas nada que atrapalhe, né, o desenrolar da história, não. A história é muito bacana e aqui, ó, daqui para frente, então a história fica excelente. A gente tem toda aquela construção no começo, que tem também duelos, tiros e tal, mas assim, de um determinado ponto para frente, a história fica eletrizante. Fora que durante toda a história nós temos um ou dois plot twists ali que são bem interessantes, muito interessantes mesmo. Bom, tá aqui, ó, Biblioteca Tex, O Passado de Carson, uma leitura muito bacana. Eu adorei, tá bom? Segura aí, vou inverter o ângulo da câmera, né? Fazer a nossa virada de página pra gente encerrar o vídeo. Vamos! Pronto, tá aqui, ó, Biblioteca Tex da Panini, O Passado de Carson. Que história maneira, que história espetacular, muito boa mesmo. E eu li na madrugadinha de ontem, sábado. Olha como foi gostoso. Botei ali entrei no YouTube, peguei um canal ali com músicas de western, sentei ali no meu cantinho da leitura. Qualquer dia eu mostro para vocês o meu cantinho da leitura e fiquei lendo isso aqui. Olha que delícia. Comecei a leitura por volta ali de umas 10 para 5 da manhã. Era umas 7 e pouquinho, eu já tinha finalizado a leitura. Leitura deliciosa, pessoal. Espero que vocês aí tenham curtido. E se você ficou a fim de pegar essa edição aqui para conhecer, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Isso se tiver na Amazon, acredito que tenha. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham se divertido aí. Eu quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó, deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, não esqueçam, ainda hoje, domingão, a gente tem uma live exclusiva, uma live especial, na verdade, inesperada, em TV Calafrio, às 8 da noite. Então espero todos vocês aqui pra gente bater aquele papo ao vivaço, tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda?
tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!